time, muito orgulho dessa grande família do voleibol e muito orgulho de saber que todos vocês, participantes, integrantes dessa nossa grande família, faz a excelência do nosso esporte. Vocês também fazem parte dessa grande família e nós temos que ter muito orgulho desse nosso voleibol brasileiro. Bem, vamos trabalhar, né? Gostaria de apresentar a todos vocês os nossos dois mediadores, né, que vão conduzir o trabalho de apresentação do artigo científico hoje. O nosso Luiz Delmar, professor Luiz Delmar, o nosso querido Duda, que dispensa apresentações, o nosso querido João Crisóstomo, também conhecido entre todos nós pelos relevantes trabalhos que fez no voleibol. Eles vão apresentar o palestrante do nosso trabalho de hoje e conduzir os trabalhos durante toda essa live. Nós vamos ter mais ou menos uns 40 minutos de apresentação e logo depois abriremos para perguntas dos nossos técnicos participantes. Com a palavra, o professor Luiz Delmar para dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Seja bem-vindo, Duda. Professor Duda. Microfone, ativar o microfone, Duda. Oi, pronto, desativei. Desculpe. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar nessa oportunidade podendo conversar sobre voleibol com... Eu não consigo ver todos, também não sei quantos tem aí, mas acredito que todos que estão aí são interessados, né, e amam, são apaixonados pelo vôlei. Eu estou vendo o Ari aqui, estou vendo a cabecinha do Ari, né? Então, boa noite a todos vocês, um abraço forte em todos, saber que está todo mundo bem nesse momento difícil que nós estamos passando, né, com essa pandemia louca, que está matando gente, mas com a graça de Deus, né, e com a dedicação nossa, nós vamos passar por isso e vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Meu nome é Luiz, eu sou professor de Educação Física, as pessoas me conhecem por Duda, no meio do vôlei, sou professor universitário, né, trabalho na Universidade Estadual de Goiás. Só a título de as pessoas saberem um pouquinho com quem vocês estão lidando, né? Eu fui treinador 30 anos da minha vida, 30 anos dedicado ao vôlei, por uma questão clínica, eu não pude continuar trabalhando na quadra. Estou há 20 anos fora da quadra, tenho uma saudade danada, e hoje eu trabalho no ensino superior, sou mestre em psicologia do esporte, sou doutor em biodinâmica do movimento do esporte e sou pós-doutor em atividade física e saúde. Mas o voleibol é a minha paixão. E nós hoje teremos aqui uma apresentação de um trabalho feito no curso nível 4, na qual eu e o João Crisóstomo, meu amigo João Crisóstomo, professor, mestre também em educação física, trabalhamos juntos. E naquela oportunidade, nós criamos um projeto novo, na qual era sugerir aos alunos do curso que eles fizessem um trabalho relâmpago sobre um tema pré-determinado. Tema esse que foi feito de forma randômica, na hora lá nós sorteamos os temas, e os grupos, cada grupo ficou com uma temática X, para uma apresentação, né, do tema, usando uma forma, né, de se apresentar um trabalho, a chamada técnica do seminário. E aí nós aproveitamos esse trabalho e pedimos para que eles, demos 30 dias após o curso, para que eles fizessem algo dando um significado um pouco mais contundente ao trabalho. Esse significado seria tentar aproximar a apresentação de algo mais de caráter científico. Embora a gente saiba que num curto espaço de tempo desse fica muito difícil. Mas nós conseguimos, né? Esse é um feito histórico. Né? Hoje nós temos um projeto inicial, foi esse, o curso nível 4,
em janeiro desse ano, e teremos um outro agora logo em seguida, e já com uma série de outras proposições. E o que nós vamos ver aqui hoje, depois o João vai me ajudar, o que nós vamos ver aqui hoje é justamente aquilo que nós fizemos, né, durante o encontro lá em Sorocaba. Foram trabalhos maravilhosos, todos eles, e hoje nós teremos a apresentação de um. E eu quero deixar assim aqui registrado que nós não só temos grandes treinadores, nós temos treinadores, professores com competência para escrever, nós só precisamos aprimorar isso. E talvez esse projeto novo da CBV, da CONAT, da UCV, que é fazer com que os cursos eles tenham um resultado não somente na aprovação do técnico, mas algo que fique permanente, fique escrito e possa ser, né, divulgado de alguma maneira, e nós estamos fazendo isso hoje, né, nós esperamos que esse projeto inicial ele surta efeito e nós tenhamos no futuro realmente uma produção científica daí, um tempo maior para a produção, enfim, né, e com isso nós possamos mostrar ao mundo o que nós fizemos aqui dentro em termos de voleibol, uma vez que a gente sabe que nós temos o melhor voleibol do mundo. Então, senhores, repito, eu estou muito grato por estar aqui, é um momento histórico, estou muito feliz, né? O João deve estar se sentindo igual, todos aqueles que trabalham na comissão e todos aqueles que já foram alunos de algum curso, estiverem conosco, vão perceber, vão ver o como é importante o que nós estamos fazendo. Então, eu agradeço muito à CBV, principalmente ao professor Célio Cordeiro, né? Um personagem na vida de todos nós. Foi ele que me chamou para a comissão de treinadores. Eu sou um dos precursores junto com ele. Eu estou na comissão há séculos. Eu faço parte dos novos utensílios da comissão de treinadores. Então, fica aí um registro, né? Vou passar a palavra para o professor João. O João vai dar, né, continuidade. E usando o Ari, porque é que eu estou enxergando aqui, né? Eu quero, através do Ari, dar o meu abraço a todos os treinadores, a todos, e dizer que eu tenho uma estima muito grande por todos vocês. Eu até me emociono. Eu sou um cara muito emocionado. Eu me emociono por qualquer coisa. É uma desgraça isso. Mas então fica aí, usando o Ari como ponto, né, de referência, o meu abraço a todos os treinadores que estão conosco. E eu espero que vocês aproveitem bastante aquilo que nós vamos discutir hoje. Tá? João, por favor. Bom, boa noite a todos. Espero que estejam me escutando. Eu sou o João Crisóstomo Bojiquian. E, da mesma maneira que o Duda está feliz, eu também estou feliz porque estou fazendo aquilo que gosto, conversando, estudando voleibol. Voleibol é a minha paixão, assim como é a paixão do Duda também. E é um momento muito especial também porque é uma realização diferente da CONAT. Então, em nome de todos os instrutores da CONAT, eu quero agradecer à CBV, ao Carlão, à Márcia Albergaria, pela iniciativa de dar voz à CONAT, e não só aos instrutores, mas aqueles que estão fazendo, participando dos cursos promovidos e desenvolvidos pela CONAT. Então, o Duda foi muito feliz quando ele disse que chegou o momento de nós, brasileiros, escrevermos sobre voleibol. Então, nós temos, e o Carlão bem disse anteriormente, nós temos o melhor voleibol do mundo. As conquistas, as medalhas, os pódios não me desmentem. Mas nós temos uma preguiça enorme em registrar os nossos conhecimentos. Se você sai para fora, vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê a quantidade de trabalhos que eles publicam, muitos deles sem muita qualidade, mas eles publicam, e nós temos preguiça. Então, esse é um momento muito interessante para nós, porque estamos mostrando
o que a confederação faz através da CONAT na formação dos seus treinadores e vamos mostrar aquilo que os nossos e novos treinadores têm competência para realizar. Então, vai ser uma noite extremamente gostosa, extremamente prazerosa, né? E a gente espera que possamos fazer aquilo que somos capazes, ou seja, produzir conhecimentos na área do voleibol e do treinamento esportivo. Então, assim como o Duda, também fui técnico durante 30 anos de voleibol, professor universitário na área de voleibol, na área de treinamento esportivo, várias universidades, vários clubes, mas vamos abreviar, né? E vamos passar a palavra, se o Duda permitir, já para o Carlos Henrique Ribeiro Moreira, conhecido, né, por Cacau, e ele vai representar os seus dois colegas, né, o Fernando Mendes Rabelo e o Fabiano Giroto Assis, que compuseram uma comissão que realizou esse trabalho. Então, o Cacau vai nos apresentar. E lembrando que a ideia era a montagem a construção de um artigo, né, para que a gente pudesse publicar, e já existe possibilidade de publicação, de formas que eles vão apresentar, e como todo bom artigo, com fundamentação científica, com revisão de literatura, etc., etc., e no final, então, todos nós, Duda, eu e os demais participantes que estão em casa, poderão interagir, né, para que daqui saiam novas ideias, novos conhecimentos, etc. Então, por favor, Cacau, a palavra é tua. Bom, boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a CBV, né, a UCV, ao CONAT, né, por essa oportunidade dada a nós, profissionais, né, treinadores mais novos, né, digamos assim, no mercado de trabalho, né, no meio do voleibol. Rapidamente, muito rápido, o João já me apresentou, eu sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Treinamento Esportivo, MBA em Gestão do Esporte, sou professor universitário também, tá? Trabalho pelo grupo da Faculdade Anhanguera, tanto no bacharel quanto da licenciatura, e sou ex-atleta de voleibol, inclusive vi que o professor Radamés está aí, eu tive a honra de ser atleta dele por um pequeno período de tempo, mas tive, tá? Assim que ele retornou da Itália. Então é um grande prazer estar aqui, né, nesse momento ímpar para o voleibol brasileiro, que é justamente o que os dois mestres já falaram, esse momento de escrever e colocar no papel o que é o voleibol. Eu vou pedir, por gentileza, ao TI para colocar, ao Lázaro, para colocar a apresentação. Vale ressaltar que os meus dois colegas, que também colaboraram, fazem parte da equipe, né, afinal de contas somos treinadores, estão conosco nessa apresentação, o Fabiano e o Rabelo. Tá? Então, o tema que foi sorteado a nós, para que fizéssemos esse artigo científico, foi o tema de sistemas de ataque 5.1, intenções táticas. No primeiro momento, quando nós chegamos lá no curso, e para vocês perceberem a importância, nós pensamos que seria um curso normal como o outro, um pouquinho mais aprofundado do que o nível 3. E está aí a grande diferença, né, em relação a que nós fomos fazer lá, que é, além de pensar, escrever sobre voleibol. Por gentileza, Lázaro, pode passar. Eu vou seguir um sumário, tá? Pode passar, que o sumário vai entrar. Objetivo geral e específico, tipo de pesquisa, fundamentação teórica, resultado de discussão, considerações finais e as nossas referências. O objetivo geral desse trabalho, obviamente, né, identificar como base em uma equipe de alto rendimento, né, já que nós estamos no nível 4, né, os sistemas de ataque, os quais as possíveis intenções táticas em uma partida de voleibol. Ou seja, fazer uma análise tática, né, e
quais são as intenções de se colocar o que se programou para que o adversário seja suplantado, né? E como específico, justamente considerando o sistema 5.1 como referência, né? Já que está lá no tema, sistemas táticos, sistemas de ataque, intenções táticas, como é que ele é empregado hoje no voleibol mundial? Por favor. Esse tipo de pesquisa ele foi uma pesquisa de estudo exploratório, né? Nós fizemos uma revisão, né, de toda a literatura ou da literatura que nós tivemos acesso, né, para que fosse feita uma pesquisa bibliográfica em cima de um estudo de caso. E aí eu vou dizer lá na frente qual foi esse estudo de caso que nós fizemos. Tá? E esse levantamento bibliográfico, ele, digamos assim, foi trabalhoso, justamente por aquilo que os nossos mestres já falaram anteriormente, que é a falta de situações escritas. Tá? Por favor. A fundamentação teórica, né? Como é que é qual é o peso, né, desse trabalho? O sistema de jogo ele pode ser definido como uma combinação de padrões para a organização estrutural e utilização adequada dos componentes de uma equipe. Ou seja, tudo que você faz durante uma partida, durante um jogo, é um sistema de jogo, né? E está relacionado à distribuição dessas funções e responsabilidade de cada indivíduo dentro de quadro. Ou seja, cada atleta e cada membro de comissão técnica, ele tem uma responsabilidade para botar em prática aquilo que você definiu, de forma, obviamente, harmônica e equilibrada. Se não tiver essa harmonia, se não tiver esse equilíbrio, a tendência é que o sistema que você programou, aquele planejamento que você fez para enfrentar o seu oponente, quebre e não aconteça. Por favor. Por favor. E aí, eu desmembrei rapidamente as palavras. Pode passar, Lázaro, direto, por favor. Sistema. A gente fala assim, o que é um sistema, né? O sistema é um conjunto ordenado de elementos. O que é uma intenção? Uma intenção é aquilo que você espera acontecer, é uma vontade. Tá? E o que é uma tática? Mais um. A tática nada mais é do que o conjunto de métodos utilizados para conseguir realização desse objetivo. Então, quando você desmembra sistemas de ataque 5.1 intenções táticas, está dentro desse conceito. E por que isso é importante? Justamente por você saber qual é a definição de cada palavra. E isso facilita o seu processo de organização. Por favor. Por favor. Na área do treinamento desportivo, a análise técnica e tática ela é uma ferramenta indispensável para aperfeiçoar o desempenho de uma equipe, seja ela de qualquer esporte. Tá? Então, essa análise técnica, tática, ela é primordial. E dentro do voleibol, as ações individuais e coletivas de um jogo podem ser determinantes para o sucesso da equipe em uma partida ou até mesmo em uma competição. Explorar a tática e a técnica, não só da sua equipe, mas do adversário, se faz importante. Por favor. Esse slide, ele é um slide que para muitos pode ser muito óbvio, né? Que é a distribuição em quadro e as zonas de ataque e defesa. Só que o óbvio só é óbvio quando se fala, senão é senso comum. Então, ele passa a ser uma parte integrante do conjunto do trabalho. Por quê? Porque a partir dele você consegue compreender o que a sua equipe tem que fazer dentro desse campo, dentro de quadro, e compreender a equipe adversária. Porque passa pelas posições dos jogadores e pelas zonas de ataque e de defesa. Então, ele não é tão bobo assim. Até porque nós dividimos a quadra toda em zonas.
passar? E outra coisa que também pode ser muito óbvio é que existem outros sistemas. Eles tiveram um processo de aperfeiçoamento até chegar ao 5-1, que são 5 atacantes e um levantador. Alguns autores dizem que ele é o melhor, é o mais rápido. Se você souber a equipe que você tem na sua mão, você pode fazer com que qualquer sistema seja o melhor. Mas o nosso foco aqui, o foco do nosso trabalho, sistema de ataque 5-1, intenções táticas. Mas é importante saber que existem outros, que existiram outros. Por favor. E aí, tradicionalmente, né, a gente tem uma situação que é estratégia e tática. A estratégia é ela está associada à concepção. E a tática é a execução dessa concepção. Vocês vão compreender melhor no próximo slide. Por favor. Estratégia versus tática. Há uma diferença. Estratégia é onde? É o plano global para desenvolver recursos que garantem um posicionamento favorável. Essa é a sua estratégia. E a tática é o esquema para uma ação específica. É o como você faz isso. Tá? Esses dois nomes eles são importantes, essas duas definições, melhor dizendo, são importantes, porque muitas das vezes elas se confrontam e se confundem. Mas nós, treinadores, temos que ter isso muito bem enraizados no nosso conceito, no nosso pensamento. Por favor. A tática é entendida como um conjunto de normas, comportamentos individuais e coletivos. Isso é a tática. Com o objetivo, como eu falei, de realizar uma prestação com sucesso. Na atualidade, a tática é conotada como uma gestão inteligente do comportamento nas situações de conflitualidade. Então, a tática é como você vai resolver algo de forma inteligente quando há um conflito. Olhei para o lado contrário da quadra, percebi alguma coisa, opa, eu tenho que ser rápido, tenho que gerir rápido aquilo ali, e aí, esses gerir rápido pode ser do treinador, como pode ser do seu próprio jogador, para poder resolver aquela situação. E isso está dentro de uma intenção tática. Isso tem um aspecto tático durante o jogo. Pode passar, por favor. Assim, a qualidade do jogo reclama dos jogadores comportamentos inteligentes. Gestão de inteligência, o jogador tem que ser inteligente. E a inteligência é entendida como a capacidade de adaptação a novas situações, para aquilo que foi falado anteriormente, e a capacidade de elaborar e realizar respostas ajustadas aos problemas colocados pelas situações imprevistas. Então eu tenho gestão inteligente, só que eu tenho que ter essa inteligência. Se vocês repararem aí nesse slide, você tem duas fotos acima. Uma do jogador Giba, considerado por muitos um dos melhores que nós tivemos na história recente do voleibol. E a Gabi. No próximo slide, por favor. Para exemplificar essa situação de inteligência e de capacidade de gestão inteligente, dois vídeos muito rápidos, muito rápidos. Tá? Um com a Gabi, por favor. E um com o Giba.
coloquei esses 2 vídeos? Só para exemplificar e para que a gente tenha na nossa cabeça essa junção da gestão inteligente com a inteligência. É isso que a gente busca num atleta. Tá? É isso que a gente faz com que ele se construa justamente para chegar nesse objetivo. Nem todos vão chegar. Tá? Isso vale lembrar. Por favor. Só que isso tudo passa por uma situação de análise do jogo. Tá? Só que vale lembrar que analisar, né, jogos, principalmente jogos esportivos coletivos, é empregado desde os anos 30. Ou seja, desde os anos 30, de alguma forma, seja no papel, na caneta, contando, fazendo, de alguma forma é empregado isso. Hoje, a gente tem vamos dizer assim, um trabalho mais profissional e mais organizado. Por favor. Fizemos um apanhado histórico, fizemos ali uma construção em relação ao sistema de ataque 5.1, intenções táticas, e vamos para o resultado dos resultados e as discussões daquilo que nós avaliamos. Por favor. Por favor. No voleibol atual, a maior parte das equipes consideradas de alto rendimento utilizam o sistema 5.1. Perfeito. Podemos ter outros? Podemos. Mas o objeto de estudo nosso foi 5.1. Essa proposta de jogo é baseada na formação que conta com apenas um levantador e 5 atacantes. Em alguns momentos do jogo, isso não acontece. Mas sim, é isso. Isso é a base. O alto grau de especialização é a principal característica desse sistema, que proporciona à equipe uma estrutura mais veloz e precisa no desenrolar do jogo. Outros sistemas também podem fazer com que isso aconteça. Tá? Não é uma coisa específica do 5.1. Mas, volto a falar, o objeto de estudo era o 5.1. E encontramos uma literatura que fala isso. Assim, os seus componentes devem ser capazes de executar diferentes ações inerentes às responsabilidades das funções que exercem na equipe. Tá? Por favor. Esse parágrafo que ele está em vermelho, porque ele tem uma importância muito grande dentro das intenções táticas. As referidas intenções de ataque deverão sempre ser definidas mediante análise da característica individual e coletiva do adversário. E para exemplificar isso, o próximo slide, por favor, tem um outro vídeo. Vai deixar isso muito mais claro para vocês. Por favor. A cobertura tem que dar. A Jussiane é uma das melhores bloqueadoras que a gente tem no país, Caixa. Não sai para diagonal. Se sair para diagonal, tem que tirar muito dela. Senão você vai ficar. Bateu reto ali, tá? Então... No slide anterior, falava que você tem que fazer as suas ações baseadas no que você viu do seu adversário, do que você vê. Esse pedido de tempo do Zé Roberto, nosso treinador da seleção principal feminina, deixa bem claro esse sentimento. Ele falou para a atacante dele que ela estava enfrentando a melhor bloqueadora do Brasil, uma das melhores bloqueadoras do Brasil, que se ela não fizesse uma mudança tática no ataque dela, ela ia tomar o ponto. Ela ia ser bloqueada. Então, quando você faz intenções táticas, passa por esse tipo de análise. E esse vídeo deixa isso bem claro. Outras situações poderiam? Outras situações poderiam também. Mas esse deixou bem claro. Por favor. Foi nos passado no curso que nós teríamos que fazer esse artigo. Só que o que nós fizemos? Né? Eu, o Fabiano e o Fernando, né? O Rabelo. Nós, para que fosse construído uma análise, né, de um sistema de ataque, de sistema 5.1, com uma intenção tática, nós criamos
hipoteticamente, uma equipe. Porque senão você não teria como analisar. Temos que pegar uma equipe. Então, nós criamos uma equipe. Nós tínhamos a nossa equipe e tínhamos a equipe visitante. E dentro dessa análise da equipe visitante, que era a equipe adversária, nós colocamos características para cada jogador. Que foram características que nós observamos, analisamos e falamos assim, opa, na construção das redes adversárias, nós temos que agir dessa forma. Se vocês repararem, a equipe visitante, por exemplo, o levantador é baixo. O central 2 tem um bloqueio alto, mas é lento. O ponteiro principal deles tem um bloqueio alto e é rápido. É habilidoso. O oposto tem um bloqueio alto e também é rápido. Opa! Sinalzinho amarelo. O central 1 deles tem um bloqueio alto e é rápido. O ponteiro 2 deles tem um bloqueio alto e também é rápido. E o líbero? Essa foi a análise da equipe adversária. Por favor, próximo. Utilizando essas informações, né, essas características, né, que nós buscamos no adversário, a gente criou duas opções. Apenas duas opções. Isso para a construção do artigo do nosso entendimento, em relação a intenções táticas. Tá? Sempre tentando explorar as limitações dos adversários, dos jogadores adversários. Lembrando que a equipe adversária está lá na construção dos próximos slides, com a cor preta, e a equipe posicionada estrategicamente para o ataque é a equipe vermelha. Ok? Vocês vão perceber isso no próximo slide, por favor. Tá aqui. A equipe adversária é de preto. E a nossa equipe é de vermelho. Diante disso, na posição P1, qual foi a estratégia que nós criamos? De intenção tática. Setas amarelas era a nossa principal intenção de ataque. O central 2, nosso, ataca a bola meta, a 7. O oposto ataca na entrada de rede, como está mostrando. O ponteiro ataca pela saída. O ponteiro 2 ataca pelo fundo, uma pipe. Essa seria a primeira intenção, para que a gente conseguisse quebrar o bloqueio adversário, dentro de uma intenção tática. Lembrando que nós estamos enfrentando uma rede com um levantador. Então, a gente já sabe que o levantador é baixo e que o central deles é lento. Então, essa foi uma intenção tática para quebrar isso. Como segunda alternativa, que são as setas verdes, a gente mantém a mesma estrutura de ataque, apenas aproxima o central 2 do levantador, com o objetivo de aumentar a distância de deslocamento do central até a entrada de rede, ou seja, maior distância. Quando passar por uma situação de intenção tática, você tem que fazer esse tipo de análise. Obviamente, você sabe a equipe que você tem na sua mão, claro, óbvio, só que você tem que olhar para o lado de lá, para ver o que está acontecendo lá, e em alto nível você tem os vídeos, você tem o analista de desempenho, né, que é como é chamado hoje, a pessoa que faz essa análise de dados. Próximo slide, por favor. Aqui você tem as outras distribuições de rede. Nós fizemos todas as análises, P2, P3, P4, mais à frente P5, P6. Fizemos todas as análises baseadas na análise da equipe adversária. E se vocês observarem, tem horas que a gente vai enfrentar uma rede de 2, de 3, mas com levantador, e hora nós estamos enfrentando uma rede
3. Trabalhamos tudo. Primeira opção, segunda opção. Primeira opção, sempre as setas amarelas. Segunda opção, sempre as setas verdes. Pode dar certo em tudo? Talvez. Talvez. Só que aí, qual é a percepção do treinador? Por isso que existe uma comissão técnica. Cada um está vendo alguma coisa. Não deu certo. Precisa mudar a intenção tática. Eu consigo mudar a intenção tática com os jogadores que eu tenho? Sim. Opa, então eu tenho uma possibilidade de uma intenção tática diferente. Eu não consigo mudar a intenção tática com os jogadores que eu tenho. Sorte não existe. Sorte é para quem não faz nada. Existe sucesso. Eu vou naquela que está dando mais certo. Eu quero falar assim, sorte. Não, sorte não. Sorte é para quem não fez nada. Aí tropeçou e teve sorte. Eu vou naquela que está dando mais certo. Tá? Poderiam ter outras armações, poderiam ter outras possibilidades de intenção táticas diversas. Diversas. Por isso que esse tema ele é importantíssimo. Ele tem que ser construído sempre. Porque as possibilidades são N. Tá? Próximo slide, por favor. São as outras armações, P5 e P6. Próximo. Para que você possa entender essas posições, né, anteriores, é importante termos em mente o plano de ação. Né? Qual é o plano de ação? Qual foi a intenção que você teve? Porque nessa situação foi fictícia. É óbvio. E aí, qual foi o plano de ação que nós, grupo, equipe, que construiu esse artigo, teve? Explorar o bloqueio baixo do levantador. Ponto. O levantador é abaixo. Então, a primeira opção é explorar ele. Segunda, tirar o central lento do centro da rede, aumentando a distância a ser percorrida por ele. Terceiro, dificultar o trabalho do central rápido, quando ele estiver na rede. Criando bolas sobrepostas, na tentativa de desequilibrá-lo, de jogar na maior distância, aumentando a área a ser percorrida por ele. Ou seja, mexer com ele o máximo possível. Só que eu só consigo fazer isso se eu ver e enxergar o que está acontecendo do outro lado. Talvez alguns possam estar pensando assim, mas a minha equipe não tem jogo daquela equipe que eu estou jogando. Inteligência. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Você tem que pensar muito rápido. Tá? Próximo, por favor. Aqui tem dois vídeos que mostram muito bem, visualmente, por incrível que pareça, isso que nós falamos. Por que eu falo por incrível que pareça? Porque a nossa ideia foi hipotética. E a gente casou com esses vídeos. Por favor. Temos que tentar se movimentar. Ele trabalha distância. Que o central, que não é tão bom de deslocamento, chegue de uma forma não apropriada. Ele faz isso algumas vezes. Tem sempre o sucesso. Sempre o sucesso. Vamos para o próximo. E no feminino, obviamente, a mesma coisa. Né? A gente está aqui trabalhando com as duas possibilidades, masculino e feminino. Mesma situação da anterior. Você tem uma central que é boa, mas você tem que mexer com ela o tempo todo. Para justamente criar uma
confusão de raciocínio no seu adversário. A central já não é tão boa. Você joga com a bola atrás. Pronto. Vamos para as considerações finais. Por favor. Afirmamos que no voleibol de alto rendimento, né, de alto nível, atualmente o sistema de jogo utilizado é o 5-1. Perfeito. Né, algumas equipes talvez não utilizem, pelas variações que ele mesmo possa possibilitar. Nada impede de você fazer as coisas em outro sistema, mas o foco aqui é o 5-1. Junta-se a isso o grande desenvolvimento físico dos atletas, atendendo a todas as opções de jogo permitidas pelo 5-1. Hoje, realmente, a condição física dos atletas é outra, totalmente diferente, por exemplo, da minha época. Isso sem dúvida nenhuma. Pode passar, por favor. Na prática, a preparação do sistema de ataque engloba a linha de passe, aí vem uma coisa importante, linha de passe, distribuição de bola e ação de ataque propriamente dita, de qualquer equipe. Deve iniciar no pré-jogo, com estudo detalhado das características do sistema defensivo da equipe adversária, que envolve bloqueio e defesa. Esse estudo costuma ser responsabilidade e iniciativa das comissões técnicas, que preparam o material a ser passado para os atletas, mais especificamente para os levantadores, que são responsáveis por pensar e coordenar ações de ataque dentro de cada. Senhores e senhoras, não adianta nada nós temos uma equipe que tem um poderio de ataque fantástico se o nosso levantador ele não compreender o jogo. Então, quando a gente fala que passa pela linha de passe e essa distribuição, por mais que o tema seja intenções táticas, se o levantador não for um levantador, o distribuidor, como falam muito em Portugal, não vai adiantar. Todas as intenções táticas que você analisou, colocou, passou para os seus atletas, não vão funcionar. Então ele é importantíssimo para fazer com que o seu ataque aconteça. Talvez algumas pessoas achem que não. Eu tenho um atacante fenomenal e ele vai se virar. Vai. A que preço? A que preço? Por favor, próximo. Próximo. É importante que os levantadores sejam envolvidos e comprometidos nessa preparação. Próximo. É fundamental que o treinador leve em consideração as características dos seus atletas. Acabei de falar isso. Para que sejam possíveis colocar em prática o plano de ação. Que isso é cumplicidade entre o treinador e o levantador. Pois é, ancorado nessa relação de cumplicidade que deverá ser definido o plano de ação. Você chega para ele e fala assim, faz neto. E ele, não quero fazer. Plano esse que pode variar entre a liberdade total do levantador, as decisões de quadro, uma mescla entre orientações vindas do treinador e decisões autônomas do levantador. Ou até uma situação mais autoritária, imposta pelo treinador, que coordena todas as ações do levantador. Já vimos isso aqui diversas formas nas equipes que a gente conhece. Qual é a melhor? Não existe a melhor. Existe o indicado e o contraindicado. Isso para qualquer coisa. Inclusive para esse parágrafo. Por favor, próximo. Concluímos que o voleibol é um esporte que depende cada vez mais dos detalhes que existe sincronia na execução das ações individuais e coletivas planejadas. Próximo. Agora as referências, pode passar por gentileza. Pode passar. Eu vou fazer só, pode passar. Pode passar. Pode passar.
Gostaria de deixar bem claro e frisar que a intenção e a intenção deste artigo foi justamente começar a pensar tudo aquilo que envolve o voleibol. Como eu disse, não existe certo e errado. Ou melhor, não existe, existe certo e errado, mas não existe imposição de absolutamente nada. Eu faço sempre uma alusão do que seria do vermelho se não existisse o verde. Ou seja, cada um pensa de uma forma, age de um jeito. Somos diferentes individualmente. Nossa individualidade biológica é diferente. Talvez uma ou outra coisa igual. Mas pensamos de forma diferente. Então, aqui, quando nós construímos esse artigo, a grande importância dele foi começar a gerar material sobre temas relacionados ao voleibol. Volto a falar. Nós temos poucos. Nós temos muito poucos. Podemos ter mais. Porque não é nada, nós somos o melhor voleibol do mundo. Então nós temos que começar a produzir cientificamente, sim. E sem medo. Muitos eu sei que tem um pouco de receio, tem medo de colocar no papel, porque acha que alguém vai copiar, que alguém vai fazer igual. Mas você é que detém aquilo ali. A pessoa pode até ler, mas ela pode não compreender. Então, não tenha medo. Eu agradeço aí a oportunidade colocada. Espero que eu tenha alcançado os objetivos do entendimento de vocês. Eu vi que chegaram, aparecer aqui várias perguntas. Mestres, muitíssimo obrigado. Não sei se sou eu e o professor João vamos retomar, então, agradecer ao Carlos pela brilhante apresentação, Carlos. Você trouxe algo extraordinário, fruto de um trabalho feito e orientado por mim e pelo professor João. Realmente, uma apresentação digna de um treinador nível 4. Eu confesso a você, estou muito feliz. Me recordo perfeitamente quando você, o Fernando e o Giroto e o Rabelo fizeram a apresentação, nós fizemos uma série de orientações lá no dia. E eu estou com o caderno aqui aberto, aquele caderno que todo mundo ficava querendo pegar, tanto o meu quanto do João. Está aqui as anotações. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria de passar a todos aqueles que estão nos ouvindo, vendo, que naquela oportunidade nós discutimos muito a questão da apresentação, porque nos chamou a atenção a falta desse entendimento com relação ao casamento de uma rede de 3 com uma rede de 2, por exemplo, quando o levantador está, uma vez que ele é um jogador mais baixo. E você poder, então, a partir daí, usar essa estratégia para que o teu jogador ponteiro possa ser acionado numa hora de vezes, atacando sobre o jogador mais baixo, que é o levantador. Então, esse casamento, isso nos fez, na apresentação lá no dia do curso, chamava a atenção de vocês com relação a isso, porque aquilo naquela época não ficou muito claro. E agora você trouxe bem as 6 posições, dando conta de que, há um momento que você está numa rede 3 contra 3, tem 3 atacantes contra 3 atacantes, 3 contra 2, tem uma rede que você está com 3 atacantes contra 2 levantadores, contra 2 atacantes. Há uma rede que está ao contrário, você está com os 2 atacantes contra 3 do outro lado. Então, você conseguiu, aí, de uma maneira muito sutil, e clara, mostrar justamente que para cada uma dessas posições é preciso que haja todo um trabalho de análise da equipe adversária para poder, então, a partir disso, você criar a intenção de poder superar o bloqueio e a defesa adversária. Isso você, me parece, trouxe com muita clareza. Então, eu estou muito satisfeito, porque
fica aí entendido de que aquelas orientações que eu e o João demos naquela oportunidade fez com que vocês refletissem no trabalho e tu trouxesse agora aqui para todos nós, dando a garantia de que aquilo que nós fizemos lá realmente o efeito foi extremamente positivo. Portanto, e para finalizar aqui, depois eu vou abrir para perguntas e para o João também, né, que é tão responsável quanto eu, de dizer o seguinte: o tema Sistemas de Ataque 5.1 Intenção Estática, ele abre um leque de possibilidades muito grande, ele não é uma coisa fechada. Mas quando você trata de um artigo e vai buscar a questão científica dele, você tem que afunilar aquilo ali. Você tem que lidar com uma determinada ação. E nós estamos com essa ação. Esse artigo, se você for olhar, ele tem chance de ser ampliado com outras possibilidades, né? Porque não é somente a análise. Tem a análise do jogador no momento que ele está no ar lá, o bloqueio está chegando, como é que ele vai sair? Ele pode estar com orientação na cabeça, porque ele tem que atacar para a paralela, mas aí o bloqueador chega nele, ele tem que sair fora, ele tem que tomar outra decisão, usar uma outra habilidade, ele tem que sair para fora, né, do ombro dele com um ataque para dentro da diagonal menor, enfim. Então, esse tema ele é espetacular, porque ele te abre 500 possibilidades. Mas, especificamente, vocês nos deram uma ideia real daquilo que, naquele momento, eu e o João, como orientadores, tínhamos em mente. Então, meu caro professor, muito obrigado pela apresentação, estou muito satisfeito. João, eu gostaria que você desse uma posição e depois encaminhasse os trabalhos. Você fica responsável por isso, né? Aí eu vou aqui ouvi-los. E, João, contigo. Bom, Cacau, em primeiro lugar, meus parabéns pela apresentação. Você mostrou não só porque é nível 4, mas mostrou também porque é professor universitário. Muita bagagem na apresentação, bem à vontade, conteúdo bom, fundamentando. Então, realmente, você nos trouxe conteúdo bom, de uma maneira prazerosa, tranquila, didática. Foi bastante interessante, né, o que você trouxe para nós. E como bem colocou o Duda, você trouxe, para quem não acompanha os trabalhos da CONAT, né, uma síntese daquilo que a gente faz em termos da relação entre os instrutores e os treinadores no processo de formação. Então, a gente ficou bastante feliz com o resultado final, né, e você está de parabéns. Agora, é importante que se reforce algumas colocações que você fez durante o trabalho, né? Primeiro, em relação ao tema que você colocou, Sistema 5.1. É o sistema mais utilizado? Sim, é o sistema mais utilizado. Você frisou bem, não é o único, certo? Existem outras possibilidades, né? Agora, é importante que a gente mostre todas as possibilidades do 5.1 e por que ele é, né, o mais utilizado no voleibol atual, e você procurou bem mostrar isso. Perfeito? Eu vou deixar para mais para frente para a gente falar sobre, né, a necessidade de se caracterizar um pouquinho melhor os jogadores de cada uma das funções táticas, para que a gente possa compor um 5, né, bastante equilibrado. Porque você nos trouxe algo, né, que é o mais usual, ou seja, centrar joga de um jeito, fronteiro de um jeito, e assim por diante. Você caracterizou bem, né, aquele central número 1, central número 2, etc, 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 e fez um estudo dentro de uma situação específica que é aquilo que ocorre na maioria dos casos. Então, quanto a isso, né,
você satisfez plenamente. Então, talvez fosse interessante nós fazermos o seguinte: paramos um pouquinho com a tua participação, com a participação do Dudu e a minha, e deixamos outros participarem para que ocorram perguntas, e no final, então, a gente faz um balanço, né, em relação ao trabalho e o que esse trabalho poderá nos levar mais à frente. Como é que a gente pode aperfeiçoar, né, esse trabalho em projetos futuros? Eu sei que muita gente vai perguntar, estou vendo com muita satisfação aqui, na minha frente, um perguntador nato, que é o professor Ari Rabelo, né, que é um instrutor, né, que é um instrutor também da CONAT, um dos melhores que nós temos, né, e pelas expressões, eu conheço muito o Ari, pelas expressões ele vai ter algumas perguntas a fazer, como outros também farão. Então, vamos abrir para o diálogo e aí a gente faz um fechamento mais conosco. Professor João, as perguntas estão no chat. As perguntas já estão no chat. É só abrir o chat, ler as perguntas que o palestrante responde. É só seguir aqui, né? Muito bem. Então, eu vou escolher essa primeira aqui e aí o nosso querido Cacau vai responder. Como fazer para enfrentar uma equipe que não conheço? Nunca joguei contra, como é que eu faço? Vou fazer bem rapidinho, né? E aí, caso alguém queira completar, o próprio Duda quiser completar, né? O próprio Carlão, que é treinador também, quiser completar, fique à vontade. Então, nessa situação, mestre, o que eu tenho que fazer? Eu já conheço a minha equipe. Então, num processo de aquecimento, num processo ali em que você está anterior ao jogo, né, os seus atletas estão aquecendo, se você não conhece a equipe adversária, você tem que olhar e enxergar o que está acontecendo do outro lado. Então, você tem que olhar para ver as características ou tentar perceber quais são as características dos jogadores. Eu me lembro que na minha época, quando eu joguei lá atrás, eu fazia muito isso. Olha, aquele jogador se desloca mal para o lado direito. Opa, então eu vou sacar do lado direito dele. Se ele se desloca mal, o lado esquerdo dele ele domina. Ele entra para atacar debaixo da bola. Opa, é uma característica. Então eu tenho que prestar atenção, se eu não conheço a equipe adversária, de tentar o máximo possível de observar o que eles estão fazendo. Mas de repente em alto nível isso não dá, porque é uma outra situação. Talvez sim, talvez não. Quem garante? Mas alguma coisa você vai perceber dentro do seu feeling de treinador. Posso dar um pitaco, professor? Opa, Rabelo, pois não? Rabelo, outro membro da equipe. E aí, pessoal, tudo bem? Desculpa o mau jeito, estou aqui, saí no meio do meu treino para poder participar, que é uma honra, né? Estou vendo tanta gente importante de tradição nesse voleibol. Radamés Latari, Renato, Ari, Rabelo, né? Seu Zenildo, enfim. Eu diria o seguinte, que eu entraria nessa situação, professor João, e respondendo, não sei exatamente quem fez a pergunta, mas com o que eu tenho de melhor. O Cacau colocou muito bem, tentar observar ali no aquecimento alguma característica do meu adversário, mas eu tenho que entrar com o que eu tenho de melhor, eu tenho que entrar para arrebentar. E durante esse início de jogo eu vou tentando fazer a leitura com a minha experiência e, obviamente, com aquela toda a equipe, né? Que quem tem a capacidade, o poder, quem tem uma estrutura, né? Como é que é o termo agora do estatístico? Analista de desempenho. Exato, analista de desempenho, assistente técnico, auxiliar técnico, preparador físico, tudo que é informação é válido. Mas no meu entendimento, eu começaria com o que eu tenho de melhor, jogando no meu 100%. Professor, posso dar o meu pitaco também? Opa, claro. Mais um componente do grupo, tá? Professor Fabiano, é realmente um prazer imenso estar aqui, um prazer imenso poder falar com pessoas de tão alto nível do nosso esporte, né?
Não posso deixar de jeito nenhum de parabenizar o nosso professor universitário Cacau, brilhante apresentação. Ele foi escolhido para fazer a apresentação justamente por isso. É uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele domina e que faz muito bem, e ficou provado agora, ok? Mas, professor Duda, prazer em revê-lo, professor João, prazer em revê-lo, Carlão, prazer em revê-lo, tá? Parabéns à CBV pela iniciativa, ok? Então, respondendo essa pergunta, eu tenho uma experiência, há poucos anos atrás, num campeonato brasileiro de seleções onde eu era auxiliar técnico do professor Cadillac, que todo mundo deve conhecer. Então, nós fizemos o primeiro jogo do campeonato contra a seleção do Pará, e nós nunca tínhamos visto a seleção do Pará jogar. Acredito que eles também não conheciam a nossa seleção, que é a seleção catarinense. Nessa situação, a partir do momento que o jogo começou, a gente utilizou uma análise de desempenho, tá, que é a distribuição de bolas do levantador. Então, a cada distribuição de bola do levantador, a gente ia construindo, tá, as nossas estatísticas. E a partir daí, o professor já perguntava, aquele atacante já atacou 5 bolas, qual é a característica? Então, você ia construindo durante o jogo. Após o primeiro set, você praticamente já tinha marcado toda a equipe. Então, eu acredito que, se você não conhece o adversário, é um problema? Principalmente se for um adversário de alto nível, né? Mas acredito que somente analisando ponto a ponto no primeiro set é que você vai conseguir, durante o jogo, formar a tua própria tática ofensiva. Ok? Espero que eu tenha contribuído, professor. Alguma pergunta, algum comentário? Não, mestre, eu por mim, acho que a equipe técnica trabalhou bem. Então vamos em frente. Cacau, mais algum comentário? Não, senhor, dessa não, senhor. Rafael Reino perguntou quantos sistemas. Então, tem aqui o Rafael Reino perguntando o quanto o sistema 5.1 pode ser facilitado ou dificultado pela eficiência do fundamento saque em termos de possibilidade ao levantador. Responder? Claro, você é o palestrante. Claro que a qualidade do saque adversário é fundamental, né? Se for um fraco, quanto mais alto o nível do jogo, com certeza o saque de maior qualidade, né? Maior efetividade. O negócio é esse, é sacar forçado quando se tem muitas opções. Tem algumas coisas que tu pode fazer, sacar o jogador da rede, se ele é o teu principal, o principal atacante do adversário, tentar sacar para atrasar o ataque dele. Se o levantador tem isso, é uma coisa que acontece com muita frequência. O levantador tem dificuldade para pegar a bola que vem de trás para jogar para o meio, para jogar para frente. Então, tu costuma sacar lá na 1, na 2, entendeu? Para que a bola venha das costas do levantador e ele perca um pouco da visão. Tenha que trabalhar muito com a visão periférica e a técnica individual. Não é todo levantador que tem essa qualidade de perceber. E aí juntam fatores como perceber bloqueio, o tempo do central dele e a técnica ainda, né? Para executar o levantamento com qualidade. Então são essas coisas, percepção. De novo, a gente cai lá no quem tem essa estrutura de informações da tua comissão técnica, o fulano, jogador adversário número tal, tá com rendimento baixo no passe, vamos sacar ele para quebrar. O levantador, quando a bola vem das costas, tem dificuldade. Enfim, essa leitura do adversário para a gente poder surtir mais efeito com o saque. E o Cacau me diz o quê? Chefe, em relação à situação do saque, obviamente o saque ele é o principal momento de dificultar a ação de ataque, do side-out, óbvio.
quando você encontra uma equipe que tem um domínio muito grande do saque, vamos pegar um exemplo, né, que eu acho que fica mais claro, por exemplo, todas as equipes que jogam contra o Sada Cruzeiro, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande de conseguir controlar a bola em virtude do grande poder de saque que eles têm. Isso é um fato. Né? E contra fatos não há muito argumento. Só que aí você tem que ter estratégias, e essas estratégias começam lá no treinamento, né? E aí a gente já vai para a situação de treinamento, para que você, na hora do vamos ver, na hora do jogo, você consiga pelo menos caminhar, ou seja, pelo menos passar o menor tempo possível de dificuldade. Tá? Isso, como eu disse, começa no treinamento, depois você vem para uma ação específica de jogo. Eu até assisti um curso essa semana que a equipe criou uma estratégia de treinamento para isso, que era sacar de dentro da quadra, porque eles não tinham atacantes com poder de saque tão grande, então eles sacavam de dentro da quadra para poder dificultar o máximo possível. Tá? E conhecer a sua equipe, no sentido de você ter um bom levantamento, um bom levantador, que controle bem a situação de bola, que não se desespere, né, na ação de o passe sair um passe C, e ele já fica desesperado para poder colocar uma determinada bola. Tá? Então o saque ele é realmente vai criar um problema, mas tudo é treinável. Tudo é treinável. Ô, Cacau, aproveitando essa pergunta, você nunca viu a equipe adversária. Relacionando isso com o seu trabalho entre tática e estratégia. Sim. Né? Você tem um plano de jogo. Feito. Essa possível análise do que foi projetado e o que realmente está ocorrendo pode te ajudar durante o processo, o jogo? As suas ações no jogo? Eu não conheço a equipe, tenho um plano de jogo. A pergunta que foi feita a você é como você deve enfrentar uma equipe que você não conhece. Essa pergunta que estava no ar. Tá certo? Você nunca viu aquela equipe, você vai jogar pela primeira vez. Você tem um plano, você tem uma estruturação estratégica da sua equipe, certo? Você pretende fazer o que está dando certo dentro daquilo que foi treinado e aquilo que não está dando certo. Pode ser um encaminhamento para, né, a sua atuação durante o jogo? Sim. O que está dando certo, é aquela história, o que está dando certo, você já sabe que está funcionando. Opa, isso aqui não deu certo. Em que momento não deu certo? O que deu errado, né, para dar negativo, para aquela ação não acontecer? Então você tem que ter esse pensamento muito rápido para fazer essa modificação. E essa modificação, muitas das vezes, O que o adversário está fazendo que impeça que a sua equipe atinja os objetivos propostos. Exatamente. Então eu observei. Ó, isso não deu certo uma vez, não deu certo 2 vezes. Por que não deu certo? Não deu certo porque eu não estou fazendo ou porque a equipe adversária está sendo melhor do que a minha? Opa, a equipe adversária está sendo melhor do que a minha. O que eu faço para poder ludibriar isso? Para poder contornar isso? Esse pensamento tem que ser muito rápido. Então, aquilo que a gente conversou lá no curso, né? O treinador ao lado da quadra, né? Vendo e enxergando, porque tem aquele que não enxerga nada. Não consegue entender o porquê que as coisas acontecem. E aí tem uma outra pergunta aqui, do Cláudio, que quer saber, na sua opinião, qual devem ser as características de um bom levantador de 5-1? Olha, isso é uma pergunta absurdamente controversa, inclusive para treinadores de muito gabarito. Né, isso aí é uma pergunta. Na minha concepção, o levantador de 5-1, ele tem que ser um levantador inteligente. E aí, o que é, na minha concepção, inteligência? Inteligência é ele enxergar e ver o jogo rápido. Ele perceber que o atacante X dele está conseguindo colocar a bola no chão mais vezes do que aquele que, de repente, eu, treinador, achava que seria o melhor. Então, ele tem que ser rápido na percepção dele. Ele tem que ser um jogador inteligente. Ele tem que ser um jogador que não pode ter medo. Né? E medo não é medo só de acertar, e medo de errar. Porque o errar também
faz parte do processo de aprendizagem, independente do nível que você esteja e da fase de idade, né? Porque é através dos erros que você aprende. Então ele não pode ter esse medo. Tem que, inclusive, saber por que ele errou. Então, no meu entendimento, um bom levantador de 5-1, ele tem que ser inteligente, e não é inteligência só de somar ou de perceber as palavras, ele tem que ser inteligente de perceber o jogo, de saber aquilo que ele está fazendo, e principalmente se aquilo que ele está fazendo está sendo bem feito. Porque de repente ele fala assim, não, mas eu estou colocando as bolas todas ali onde o senhor está falando. Mas você não percebeu que isso não está dando certo? Professor, Tudo bom. Professor, Diga. respondendo mais ou menos ali as duas perguntas, né, que foram feitas, né, depois já passou para as qualidades do levantador, ficou ali bem específico no artigo nosso que o sistema de ataque, na verdade, ele inicia na linha de passe, né? E a parte, desculpa, acabei não conseguindo ler o nome de quem fez a pergunta sobre o saque. E todo mundo sabe, todo mundo que joga vôlei, não precisa nem ser de alto nível, sabe que um saque bom pode acabar com qualquer linha de passe. E nós discutimos bastante isso no nível 4, inclusive eu me lembro até das falas dos professores, né, sobre esse assunto, que existe agora uma nova característica, né, uma coisa que está surgindo sobre tendências, que é o oposto passar. No feminino, praticamente todas as opostas já passam. No masculino, o processo está sendo mais lento. Então, com essa tendência do oposto passar, do oposto ajudar no passe, existem algumas seleções que isso já é real. Americana, italiana, isso já é uma realidade. Pode facilitar. Tá? Então, uma outra coisa que foi bem discutido sobre isso, sobre os analistas de desempenho, que hoje todas as equipes conhecem todas as equipes de uma maneira assim absurda. Absurda. Tá? Você sabe na quinta bola do jogador no segundo set aonde ele vai atacar. Se você for fazer uma coisa assim uma análise mais aprofundada. Então, o que antigamente ganhava o jogo, que era essa análise, tá? que era esse conhecer o adversário, e deixava até um pouco de ser a qualidade do atleta, hoje está mudando um pouco. Voltou um pouco para o atleta essa responsabilidade de fazer a diferença, de ganhar esse jogo. Onde entra a pergunta que o senhor fez para o Cacau sobre as qualidades de um levantador. Então, tanto o levantador quanto os atacantes, eles têm que ter essa característica, essa qualidade, você é o técnico deles, você conhece, de sair desse momento de dificuldade. Vai acontecer momentos em que o saque vai quebrar o teu passe, mas nem em todo momento isso vai acontecer. Quando isso acontecer, o levantador e o atacante têm que ter essa qualidade técnica de rodar essa bola. De repente, uma bola que sai um passe C, quase um D, que o levantador consegue colocar nas condições mínimas para aquele atacante rodar, ele tem que ter responsabilidade, e hoje tem qualidade física para isso. Em qualquer seleção do mundo tem jogador com qualidade física para rodar uma bola de um passe D quase que chutada na ponta. Okay? E quando se foge, né, depois o senhor fez a pergunta também, quando se foge ao trabalho técnico, ao trabalho de estudo que você fez, da tua tática ofensiva, tá? Me lembro do vídeo que o Cacau apresentou, do tempo do Zé Roberto, né? Quando ele foi claro com o atacante dele. Está lembrado? Não ataca naquela menina porque você vai voltar. Então, a presença do técnico do lado, o técnico vendo, o técnico analisando, o técnico inteligente, conhecendo os teus jogadores, ele pode seguir com o trabalho tático ou ele pode recuar e dizer, gente, não, vamos aqui, tá? Porque a coisa acabou não acontecendo como nós gostaríamos. E isso pode acontecer. Respondendo até uma pergunta que foi feita agora também, se caso a tática do adversário se sobrepor à nossa. Então, acho que já responde essa pergunta também. Ô, Fernando, Fabiano, mil perdões que eu não... Fabiano é igual. A única diferença é que eu sou melhor que ele. Isso.
eu não te apresentei como coautor do trabalho, mas eu gostaria que você e o Cacau respondessem objetivamente a pergunta. Porque esse negócio de ficar falando assim, o levantador tem que ser muito inteligente, não sei o quê, isso aí é lugar comum, qualquer um fala. Uhum. Pergunta básica para atender a pergunta lá do Carlos. Qual é a característica que deve ter um bom levantador de 5-1? Para facilitar, o levantador de 5-1 tem a mesma característica do levantador de 4-2 ou de 6-2? Quais são as diferenças? Em primeiro lugar, o levantador de 5-1 ele tem mais opções. Eu não vou dizer que ele tem mais opções de ataque, né? Porque se você pegar uma equipe cubana das antigas que utilizou o 4-2, ele estava sempre com 3 atacantes na rede. Porém, sempre faltava um atacante do fundo, se você analisar bem. Sempre faltava. Então, eu não acredito que o 4-2, com infiltração que eles dizem, né, seja o sistema mais ofensivo. Não existe um sistema mais ofensivo que o 5-1, dado o fato de que todos os atacantes estão prontos para atacar. Óbvio. Os levantadores, por favor, para a gente sair desse frente. Não, para mim, o levantador de 5-1, o Cacau falou que ele tem que ser inteligente e ele acabou definindo a inteligência, né? Para mim, o levantador bom é aquele que sabe analisar o jogo e fazer a leitura dele. Eu consigo absorver o que está acontecendo no jogo e, através, de repente, de um vocabulário motor, de uma experiência, eu consigo resolver o problema. Na hora que o passe chega lá no D, a melhor solução é colocar na ponta a bola alta e deixar o atacante se resolver. Levantador que faz uma leitura do jogo. Para mim, é isso. E não é uma característica física, né, professor? Muito bom. O Cacau quer completar a resposta, não? Para mim é inteligência. Inteligência e leitura de jogo. Inteligência e leitura de jogo. Eu gostaria de completar, Fernando Rabelo. Cara, é um conjunto de coisas. Vejo uma das principais é percepção do jogo, técnica para fazer tudo o que ele pensa, liderança, para liderar os seus atacantes, para confiar nele nessa avaliação. Ele tem muita variação. Ele pode abrir uma 7 com fundo meio, ele pode fazer uma bola sobreposta 7 com ponta, ele pode fazer uma pose com fundo meio. Isso tudo ele vai precisar, como disse o Cacau, de muita inteligência para perceber o bloqueio adversário, perceber o momento emocional do seu atacante, em termos de passe, em termos de ataque, se é um momento decisivo, se é um momento começo de jogo, se o jogador está bem no jogo ou não. O levantador, como todos dizem e sabem, é a alma do negócio, é a cabeça do time. Então ele tem que ter inteligência, liderança, inteligência emocional, técnica e visão periférica, muita visão periférica. Muito bom, estou satisfeito. Lembrando que o levantador de 5-1 na rede de 2, ele precisa muitas vezes prender o bloqueador do adversário, trabalhar muito suspensão, etc. Então, não é só ser inteligente, pelo amor de Deus. Tá? O Duda quer falar alguma coisa a esse respeito? É porque nós estamos em cima, veja aí, com a coordenação, o tempo que isso tem para a gente dar o andamento nisso. Então, se vocês me permitem. Alô, Duda e João. Duda e João. Eu estava até conversando com o Renato aqui, eu estou de olho no cronômetro aqui. Infelizmente, a nossa sala aqui, ela não é um jogo de voleibol, onde tem hora de começar e não tem hora de terminar. A gente tem hora, a gente fez uma previsão de 40 minutos de apresentação e 40 minutos de debate. O negócio está ficando bom, o pessoal está ficando empolgado, tem perguntas excelentes aqui, maravilhosas, mas eu vou pedir para acelerar um pouquinho, para, no máximo, a gente terminar ali para 21h40, certo? No máximo. E aproveitando aqui, tem uma pergunta aqui que foi direcionada para mim e para o Renato, eu acho que é importante a gente responder, que vai ser uma informação para todos os tempos. O Ricardo, lá de Pernambuco, perguntando para mim e para o Renato, né?
a possibilidade da CBV determinar algumas ações dentro desse conceito que, mais uma vez, eu agradeço ao Toroca e ao Radamés por acreditar, por apostar nesse projeto. Tá certo? Radamés e Toroca, vocês arrumaram um problema, porque nós não vamos parar, não, nós só estamos começando. Né? Então, eu acho que isso vai fazer rotina do nosso grupo, e pode ficar tranquilo, Ricardo, a gente vai fazer um trabalho em equipe. Vocês me conhecem dos campeonatos brasileiros e sabem que eu gosto de trabalhar em equipe. A gente vai aceitar sugestões para cada dia a gente crescer mais e levar esse projeto à frente, ok? Então, vamos determinar 21h30 mais 10 minutos de pergunta, tá certo? Eu já aproveito aqui para agregar um pouquinho dessa resposta do levantador aqui. Nós estamos falando muito de inteligência, fantástico. Adolfo Guilherme, eu já sou um decano, né? Adolfo Guilherme, eu fiz meu primeiro estágio técnico foi com Adolfo Guilherme lá no Minas, nas categorias de base. Eu tinha feito um curso de treinador com o Sérgio Cordeiro, lá na Escola de Educação Física. E uma coisa que o pessoal decano aí conheceu o Adolfo, quem conhece história de voleibol, conhece o Adolfo, sabe quem foi Adolfo Guilherme no contexto da nossa escola de voleibol. E ele falava muita coisa. Ele falava, quanto à inteligência, ele brincava com a gente, que era um fanfarrão, né? Carlão, gente burro não joga vôlei, porque tem que ser inteligente. Aí depois completava mais um pouquinho, tá certo? Naquela forma simples e carinhosa do Adolfo, né? E completava, mas não adianta só a inteligência, tá certo? O tempo na tomada de decisão é importantíssimo para quem é inteligente, para quem sabe ler um jogo, fazer leitura, entender a jogada. Mas se ele não tiver um time na tomada de decisão, de nada vai adiantar a inteligência, né? E uma das características que eu acho, estou fazendo juízo de valor, principalmente no levantador, e nós tivemos aí no Brasil uma escola, né, começando lá com Bebeto, William, depois Maurício, depois Ricardinho, agora com o Bruminho e com o Cachopa, que está despontando aí, fantástico. São atletas extremamente inteligentes e com um time de tomada de decisão fantástico. É por isso que eles são os melhores levantadores do mundo, foram os melhores levantadores do mundo. Né? Essa é a contribuição que eu queria dar. Vamos chegar na nossa 21h40 aí, por favor. Uma perguntinha, 21h40, com a participação final do Duda e minha. Vai fechar a sala? Começa agradecimento. São 21h30 agora. Eu gostaria de fazer uma... Apertei todo mundo aí agora. Fazer um complemento do nosso trabalho. Eu gostaria de fazer um complemento do nosso trabalho de 30 segundos, um minuto no máximo. Tá? É fundamental. A gente colocou ali, a gente criou uma realidade fictícia para que nós fôssemos claros, para que todo mundo entendesse, pensasse e entendesse, percebesse o que é importante ser avaliado em termos de sistema de jogo. Mas, além disso, tem muito mais outras coisas que são fundamentais para que a gente consiga elaborar esse sistema de jogo, esse sistema tático, joga para cá, joga para lá. Então, é uma semana de preparação, é um conhecimento do potencial do meu levantador, dos meus atacantes, a relação entre os atletas, técnico e atletas, certo? De confiança ou não, como é que isso é passado, como que isso é decidido, como que esse sistema de jogo é decidido, como que essa opção tática, melhor, como que essa opção tática é decidida. Tudo isso é fundamental, é importante, tanto quanto ter a estatística do adversário, certo? Então, que os treinadores tenham esta visão. A estatística é fundamental, mas de uma certa forma é número. Se eu estudá-la, eu saberei. Mas eu preciso também entender de comportamento, de liderança, de executar essa ação. Quem tem melhor condição de executar essa ação? Muito bom. Posso finalizar também, porque depois aí fica as análises finais dos professores, né? E a gente já termina a nossa participação, porque nós temos o tempo, né? Tudo bem? Tudo bem. Bem rapidinho. Não, rapidinho.
30 segundos, como diz o Fernando, né? O 30 segundos dele é 2 minutos, mas tudo bem. Só para... O professor Duda, ele comentou que esse nosso tema, né, táticas ofensivas, é um leque gigante. Esse assunto não vai ser finalizado jamais, porque o voleibol está sempre em evolução. Tanto é que o nosso primeiro artigo, ele chegou a 26 páginas. Agora, um artigo com 26 páginas não é um artigo, é um livro, né, professor? Então, quando terminou o curso nível 4 em Sorocaba, acredito que os professores devem ter pensado, estamos livres dos técnicos. Não. Acredito que o Cacau, o Rabelo e eu, a gente entrava em contato com o Duda e com o João todos os dias. Porque nós levamos muito a sério a produção desse artigo, porque isso é muito importante. Então, a gente mandava o artigo, ele analisava, eu mandava para o Fernando mandava para o Cacau, a gente analisava, a gente fez um grupo, nós três, para poder analisar e mandar. Isso foi um processo de 25 a 30 dias até construir e chegar ao que chegou hoje. Porém, se tivermos mais tempo, provavelmente isso vai evoluir, isso vai melhorar, e não tem dúvida disso, né? Ok? Então, essa nossa apresentação foi baseada no nosso conhecimento, baseada em análise, baseada em situações fictícias e nas orientações dos professores. Que, diga-se de passagem, de comum só tem a inteligência, porque os dois são completamente diferentes e quem teve no curso viu análise de um e análise do outro. Você satisfaz um e não satisfaz o outro. Em todos os artigos, todos os seminários, oficinas, foi assim. Ótimo isso, porque você nunca conseguia satisfazer, sempre tinha assunto a mais para a gente trabalhar. Obrigado, professores. Um abraço. João, então, eu vou fazer o seguinte. João, dá uma licencinha, João Radamés aqui. É só para dizer o seguinte: os três fizeram um trabalho tão maravilhoso. Você e o Duda interrogando, você puxando por eles e tal, tá tão bom que a gente já pediu lá a TI, vamos até 9h50. Assim você pode falar mais um pouquinho. Vocês estão dando um show, está tão gostoso que não vale a pena encerrar. Tá bom? Tá. Muito obrigado. Obrigado, Rada. Então, antes das minhas considerações finais, para poder depois o Duda e o Carlão encerrarem. Rada, só avisar, tá ok com a TI, viu? Não entendi. Só para avisar que já está avisada. Com a tecnologia da informação, já está prorrogado o prazo. Opa, obrigado. Então, houve uma pergunta aqui do Caetano no sentido de como é que a gente... Eu vou dar uma resumida na coisa. Que princípios a gente deve levar para realizar algo que está muito na moda no voleibol atual, que é o casamento de redes. Então, nem sempre o técnico escala no início do set, o levantador na posição 1, o levantador na posição 2, então ele inverte, ou seja, casamento. Que critérios devem ser considerados para que isso ocorra? Bem rapidinho, para dar tempo da gente atender o cronômetro. Eu coloco comigo, mestre, o seguinte, eu estava pensando em responder ao Caetano, é uma satisfação imensa. Fiz o 2 com ele. A partir do momento que você tem a situação da análise da sua equipe adversária, né, dentro dessa intenção tática, e você sabe como eles acabam saindo regularmente, é importante que você crie uma situação que quebre o que o adversário acha que você vai fazer. Então, o casamento de rede, né, que normalmente acontece, eu acho, no meu entendimento, que você pode e deve começar a não fazer mais, ou reduzir os casamentos de rede. Vou fazer igual. Não, do mesmo jeito. Não, quebra. Tá? Porque o casamento de rede, ele leva a expectativas que você já conhece. Perfeito. Você já conhece. Mas, se você descasar essa rede, você pode estar dando um passo à frente do seu adversário. No sentido de você conseguir o objetivo, que é ganhar o jogo, ganhar o set, o campeonato,
do que ele. E ele olhar e falar assim, caramba, ele inverteu. Puxou um para trás, ou dois para trás. Então, o casamento de rede, ele é uma estratégia, sim, de intenção tática, sim, que pode e deve ser utilizado. Tá? A seu favor. A partir do momento que você conhece o adversário. Não conheço o adversário. Primeiro set saiu de um jeito. Pô, segundo set, dificilmente ele vai sair ao contrário. Muda você. Se você conhece a sua equipe, muda você. Muito bom. Duda, quer fazer algum comentário em relação a essa pergunta? Ou tocamos o barco? Eu só queria dizer o seguinte, o Cacau foi virtuoso aí né? Vejam que como é importante esse momento. Eu e o João fomos orientadores. As perguntas estão sendo feitas para o Cacau, para o Rabelo e para o Giroto. Eles é que estão respondendo. Isso significa... E até tem uma pergunta aí bem interessante, que é do Leandro, que faz parte da comissão de treinadores, só que ele está nos Estados Unidos fazendo o doutorado, que se nós entendemos que os cursos estão produzindo um efeito positivo nos técnicos, nos treinadores que fazem os cursos. Quem tem que responder são os... Se eu responder, eu vou dizer que sim, né? Que a resposta é positiva. Mas quem tem que responder são os alunos que passam pelos cursos, né? Quero crer, e aí eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer para o Leandro que o que falta para a gente é ainda definir nos 4 níveis, no 1, 2, 3 e 4, qual o perfil do aluno que vai sair do nível 1, do nível 2, do 3 e do 4. Nós temos o perfil de entrada, mas nós não temos o perfil de saída. E aí ainda vai haver uma oportunidade entre os treinadores da comissão de se reunir e definir de forma muito clara qual vai ser, né, o critério claro em termos de definição para aquele indivíduo que está terminando, por exemplo, o nível 4 e sair com o grau, receber o título, né? Isso aí é preciso, nós temos que forçar mais essa barra, fundamentar melhor, para que a gente tenha realmente uma conclusão mais efetiva. Eu não quero dizer que isso que não seja, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo apenas que nós não ainda aperfeiçoamos isso, precisamos aperfeiçoar. A nossa resposta ainda é somente com relação a uma prova de 50 questões, ou de 30, um trabalho prático. Nós vamos aperfeiçoar mais isso para definir muito bem, como é que vai sair dos cursos, no final, o aluno que está fazendo. Ok? Valeu. João, é contigo. Bom, em relação ao trabalho apresentado pelos três, ótimo, excelente. Agora, numa próxima oportunidade, se forem, por exemplo, publicar esse trabalho, eu faria como sugestão, né, que se abordasse um pouquinho mais a preocupação que o treinador deve ter ao montar, armar o seu sistema 5-1. Lembrando que 5-1 não existe só com o oposto que não passa, existe o oposto também com aquele jogador conhecido como jogador universal, também existe essa possibilidade. Mas dentro dessa possibilidade do oposto, esse que não participa de recepção de saque, que está ali para atacar e para bloquear, seria importante num próximo trabalho, para complementar esse trabalho, né, que se falasse da necessidade de ter o equilíbrio nas 6 passagens e que, para que isso ocorresse, se fizesse um levantamento das características necessárias, né, físicas, técnicas, psicológicas, dos centrais, dos ponteiros e do oposto do levantador, e as diferenças entre os ponteiros, o P1, o P2, como queira chamar, a gente mais antigo chama ponteiro de rede de 2, de rede de 3, central de rede de 2, rede de 3, né? Porque essas características vão determinar a armação do time. Se eu tenho, por exemplo, um ponteiro que ataca melhor no fundo, é melhor ele ficar na rede de 3, não na rede de 2, mas o outro é mais veloz, fica na rede de 2, e assim por diante.
qual bloqueador melhor, qual central melhor para a rede de 2. Né? Que central que eu tenho que realmente faz o bloqueio, abre, puxa a primeira bola, me dá a oportunidade de contra-ataque. Essas características todas seriam necessárias serem contempladas num trabalho que tem o nome de 5.1. Então, eu sugiro que esse tipo de preocupação seja colocada num trabalho, no aperfeiçoamento desse próprio trabalho, inclusive levando em consideração a parte que se falou muito aqui, a psicológica, sim, mas a parte da inteligência do jogo, que nós chamamos lá no curso de tática individual. Né? Toda posição requer a mesma tática individual, exige dos jogadores o mesmo tipo de raciocínio. Os jogadores devem pensar igual. Ou seja, eu sugiro esse tipo de complementação. Tá certo? E, para encerrar minha fala, passando para o Duda, e o Duda depois passa para o Carlão para encerrar. Né? Parabenizar os três. Né? Apesar de hoje a gente já ter conversado com o Cacau, o Fernando e Fabiana compareceram, participaram ativamente. Vocês estão de parabéns, mostraram um trabalho de ótimo nível. E o mais importante do trabalho, né, é que ele traz uma gama de informações de forma que as discussões não se encerram aqui. Isso é um bom trabalho. Tem coisa a ser discutida ainda, coisa a ser levantada, coisa a ser estudada. Isso é importante. O trabalho não pode morrer em si próprio. Ele tem que estimular novos estudos. Parabéns a vocês. E Duda, por favor. Mestre, só rapidamente. Leandro, a importância do curso de treinador, né, é justamente tudo isso que está acontecendo aqui agora e vai acontecer nas próximas semanas. Tá? Como professor universitário, a gente não pode cercear o conhecimento. A gente não pode. Entendeu? O conhecimento ele tem que ser passado. Tá? E isso aí depende de nós, só unicamente de nós. Tá? Obrigado, gente. Senhores, eu gostaria, antes de fazer a minha parte, né, de dizer que nós estamos promovendo agora em julho desse ano um nível 4 de novo, no mesmo formato do anterior, mas com uma ressalva com relação ao artigo. Nós estamos preparando um template. Esse template vai ser exatamente similar ao que uma revista que nós venhamos a fazer a publicação. Então, nós vamos montar o template baseado na revista científica e entregar esse template para os alunos que estiverem fazendo o nível 4. E aí, então, isso aí vai facilitar um pouquinho melhor a elaboração da proposta, porque você vai colocar os dados que você tem dentro do template e fica praticamente pronto. Se aprovado, ele vai para a revista e pode sair para publicação. Essa é uma questão que foi levantada em função justamente do curso nível 4 agora que ocorreu, onde o Cacau e o grupo dele tiveram a participação. E que eu e o João percebemos que havia uma necessidade, né? Eu e o João tomamos o peito de fazer isso na rápida. E agora a gente vai dar uma apurada nessa história. Então, essa é uma questão. A outra, eu quero muito agradecer à Confederação Brasileira do Vôlei pela existência da Comissão de Treinadores, pela CONAT, pela UCV, pela Márcia, né, pelo Carlão, que está agora à frente. Agradecer muito porque é exatamente isso que nós precisamos. Era uma visão do Célio Cordeiro, era uma visão dele, e hoje nós estamos conseguindo concretizar. Então, eu agradeço muito. Aí o Radamés aqui, que está aí, o Renato Dávila, nesse momento são os que estão aí, representam a Confederação. Eu quero que fique registrado o meu agradecimento, justamente para vocês entenderem da importância do que está se fazendo. Não é o que eu estou fazendo, é o que a Comissão de Treinadores está fazendo. A Comissão de Treinadores para o voleibol brasileiro é algo extraordinário. Não tem preço, não tem valor numérico que chegue a tempo. Eu digo isso porque eu comecei com ela em 1977. Se o Josenildo estiver aí, eu não sei se ele está, eu não vi ele agora, mas se ele estiver aí, o Josenildo pode corroborar com o que eu estou falando, porque também ele é parte dessa história, né?
Desde já, então, eu quero, na finalização, agradecer ao grupo, né, aí na pessoa do Cacau, uma apresentação espetacular, Cacau. Estou muito orgulhoso de ter tido a chance de orientar vocês durante o curso junto com o João. Vocês demonstraram aí uma capacidade de apropriação do conhecimento e, ao mesmo tempo, de pôr para fora o conhecimento que vocês já têm. É extraordinário, né? Quero, de uma maneira muito simplória, dizer para vocês que eu estou num sentimento muito grande, porque nós perdemos essa semana um profissional do vôlei, árbitro internacional, meu colega de infância, que eu presto uma homenagem a ele, ao Paulo Pacheco. Conheci o Paulo em Cachoeira em 1970, né? O irmão dele, Jorge Pacheco, foi que me colocou nesse meio do esporte. Devo muito a ele, devo muito ao irmão dele, e nós perdemos aí por causa desse maldito Covid, né? Matou o Paulo da noite para o dia. Então, eu quero prestar uma homenagem a ele em nome da arbitragem. Eu não sou ninguém para dizer isso, mas estou fazendo isso agora pessoalmente, eu assumo isso, né? Que Deus acolha ele lá e ele possa ser, né, ter a felicidade que ele teve quando estava aqui conosco, uma personalidade extraordinária. E finalizar dizendo que o voleibol brasileiro está em consonância com a posição que ele se encontra hoje no ranking internacional, o melhor do mundo. E o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Obrigado a todos, um abraço a todos, estou muito feliz por vê-los, saber que vocês todos estão bem. Ari, eu estou enxergando, Ari, hein? Tu e o Carlão. Um abraço para vocês, tudo de bom. João, meu abraço, se estiver aí, eu não sei se você está. O Caetano também eu vi. Um abraço para o Caetano. Viu? O Caetano conversou comigo, inclusive, ontem, falando sobre essa questão do Paulo, né, do Pacheco. Né? Então, senhores, muito obrigado. Carlão, a bola é sua. Bem, gente, acho que o Duda e o João falaram tudo, certo? Eu tenho 2 anos que eu assumi a CONAT, e mesmo antes de assumir a CONAT, eu era um seguidor do Célio Cordeiro, meu grande mestre. Eu entrei na CONAT, além de comprar e acreditar nos sonhos que todos esses grandes gurus profissionais, pessoas que eu admiro muito, que são os membros da comissão, além de comprar os sonhos deles, nós continuamos sonhando a cada dia. E o Duda falou uma coisa muito importante. Deixou de ser só sonho. A gente está num marco assim que vai ficar na história do voleibol, que é essa iniciativa que a gente está fazendo, que a CBV está tomando, né? Feliz, Duda, e vejo a felicidade também nos seus olhos, nos olhos do Cacau, se me permite a liberdade, nos olhos do Radamés, do Virgílio. Ontem, o Oliveira fez uma palestra ontem maravilhosa, que eu me emocionei aqui também, porque está tudo caminhando para a realização dos nossos sonhos. E um recado para vocês que estão participando: não deixem de sonhar. É através dos sonhos que a gente consegue essas grandes realizações. Assim, muito feliz por todos vocês, entendeu? Aproveitar, o João falou o nome de gente aí, eu também vi uma pessoa aqui que é extremamente importante no nosso contexto, o professor, né? Usando o Neri, eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Muito feliz, muito satisfeito com esse trabalho em equipe que a gente está fazendo, e um beijo grande no coração de todo mundo. Abraço, gente. Boa noite a todos. Se o Josenil está aí, ele tem que dizer um oi, pelo menos, né, mano? Muitíssimo obrigado. Obrigado a Tchau, todos. boa noite a todos. Caetano, abraço, Caetano. Virgílio. Boa noite, Carlão. Boa noite, Carlão, Duda. mestre. Gente. Né, Virgílio, com os resultados. Obrigado pela pergunta. Minas Gerais, Carlão, abraço. Abraço para todos, professores, mestres. Abraço, Carlão. Falou, filhote. Boa noite, senhores. Lázaro, desliga antes que o Carlão faça discurso, Marcos Lázaro. Agora é hora do evangelho da mestre.
Marcos Lázaro, desliga, senão o Carlão vai fazer discurso, você só vai dormir às 11 da noite. Não tem bandeiro, Radalberto. Vamos agora, Carlão. Não, gente, beijão. Olha o Beré aí, ó. Um abraço a todos. Aí, Beré, aí, ó. Parabéns mais uma vez aí, hein? Tamo junto. Valeu, Valeu, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Agora, Alberto Pereira. Um abraço. Até mais, Vigílio. Valeu, Vigílio. Boa noite.